de fato, tivemos um momento maravilhoso na presença de Deus. A nossa parte do culto executamos muito bem, que é oferecer a Deus o seu louvor, a sua adoração. E eu espero que os irmãos, assim como eu, estejam criando uma expectativa no seu coração de que Deus possa, nessa noite, falar conosco, falar aos nossos corações, trazendo ensinamentos que fortaleçam a nossa fé, para que a gente permaneça nessa caminhada com Jesus, que para todos nós, é uma caminhada difícil, é uma caminhada cheia de obstáculos, mas também é uma caminhada cheia de vitórias, de conquistas, e tudo isso é débito que nós colocamos na pessoa de Jesus Cristo. Porque tenho certeza que se não fosse Ele na minha e na nossa vida, nós não estaríamos aqui hoje. Talvez algum de nós nem estivesse vivos hoje. Mas como Deus tem sido bom, nos acolheu na sua família, nos selou com o seu Espírito, está trabalhando, eu acredito que ainda tem muita coisa que Deus quer fazer através da minha e da sua vida, e, portanto, eu quero, de fato, gerar uma expectativa nos nossos corações de que o Senhor possa, em algum momento essa noite, romper, como Ele está fazendo, a nossa zona de conforto e falar abertamente aos nossos corações. Amém, queridos? Eu vou fazer uma breve contextualização aqui sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e daí nós já vamos ler ali o versículo. O apóstolo Paulo, provavelmente entre o ano 50 e 52, ele fez a sua segunda viagem missionária. E ele passa pela Grécia e vai ali para Atenas. Em Atenas havia um local chamado Areópago, que era no topo de uma colina. Era um lugar consagrado ao deus Ares, fruto do relacionamento entre Zeus e Hera. Só para a gente saber mais ou menos o que eles acreditavam, os deuses mitológicos. Então, o Areópago era um local que foi consagrado ao deus Ares. E esse lugar, por incrível que pareça, irmãos, ele era inicialmente, o Areópago, foram selecionados magistrados e a característica, as condições para que estes homens fossem os conselheiros ali da nobreza de Atenas e da Grécia, era que eles tinham que ter um caráter ilibado, um caráter bom, com bons testemunhos, muito diferente da nossa Suprema Corte, que é uma coisa bem parecida. O Areópago era como fosse a Suprema Corte daquele tempo. Inicialmente, eles apenas se dedicavam às filosofias para aconselhar os nobres. Mas com o tempo, devido ao sucesso e à sabedoria que esses homens adquiriram, eles também começaram a julgar homicídios, lesões e outras demais coisas. Então, era um grupo, provavelmente, irmãos, o Areópago, naquele tempo em que o apóstolo Paulo esteve, foi um do lugar que reunia as mentes mais brilhantes da Grécia, pensadores mesmo, homens eruditos, com bastante conhecimento de todas as filosofias que se ensinavam naquele período. Não é? Então, é esse o lugar que o apóstolo Paulo vai para pregar. Ele se prepara para ir para esse lugar. A gente vê, o apóstolo Paulo era um homem muito dedicado ao evangelho e ele era estrategista, ele sabia aproveitar as oportunidades e a maneira correta de fazer. Ele, então, se dirigiu ao Areópago para fazer uma pregação. Só mais uma curiosidade ali, dentre os areopagitas, que eram as pessoas que regiam ali aquelas reuniões, tinham também os epicureus, que eram pessoas que acreditavam nas filosofias de Epicuro, que dizia que todos nós somos feitos de matéria
inclusive a nossa alma. E que assim que o homem morre, a alma se desfaz, e isso, de certa forma, fazia com que o peso da condenação que há sobre aqueles que estão no mundo sem Deus, de certa forma, fosse amenizado. Porque tira o conceito de que nós vamos ter que prestar contas de tudo que nós fazemos da nossa vida a um Deus, certo? Então, os epicureus eram essas pessoas que acreditavam que não existe nada depois da morte. Você morre, acabou, e então não precisa se preocupar com a condenação de um Deus irado, não é? Então, o Areópago servia para aconselhar os nobres, julgar os criminosos, discutir filosofias. Os pontos mais importantes as perguntas mais importantes que o ateu faz, né? Quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. Então eles passavam boa parte discutindo isso. Só que tem uma coisa que eles discutiam também ali, que é a religião. Então eles julgavam os crimes, estudavam filosofia e se dedicavam à religião. Tanto que esse local, o Areópago, era um lugar consagrado a um Deus, certo? Então o apóstolo Paulo vai surgir aqui no meio desse povo. E se os irmãos puderem abrir comigo, Atos, capítulo 17, versículo 22. Eu vou ir lendo e vou fazer algumas explicações aqui, tá bom, irmãos? Então, Atos, capítulo 17, versículo 22. Está entre Gênesis e Apocalipse. Está fácil, está fácil. Então ele diz assim, irmãos. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o Deus que vos anuncio. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar. Pai querido, nós te pedimos nessa noite, Senhor, tua misericórdia possa estar entre nós e a tua graça nos dar sabedoria, Senhor, para ouvir e entendimento, Senhor, para discernir a tua palavra. E também te pedimos, Senhor, força para praticá-la, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, olha só isso aqui. Isso aqui é tremendo. O apóstolo, nós temos um conceito de religião, a gente pegou meio que um asco de religião devido aos religiosos contemporâneos. Mas a palavra religião, de fato, no seu significado mais simples, ela não tem nada de errado, ela nada mais é do que religar, é a religação do homem com o divino, do homem com o seu Criador, do homem com Deus, nada mais do que isso. E o religioso é a pessoa que pratica um conjunto de regras cuja doutrina do Deus que ele serve demanda que ele pratique. Então, a pessoa religiosa, ela não tem nada de errado com a pessoa que é religiosa. O problema da religiosidade é a hipocrisia, que é aquilo que Jesus batia de frente todas as vezes contra o Sinédrio, porque eles exteriormente tinham uma aparência de santidade, de coerência, de misericórdia, pregavam a palavra, ensinavam corretamente, mas só que por dentro eles não viviam nada daquilo. Então, o problema da religião é quando a gente se esconde atrás da religião e a gente não pratica ela. Quando a gente deveríamos de ter práticas de pessoas religiosas, mas somos hipócritas porque não praticamos. Então, esse é o problema que nós temos com a religião. E também o religioso que manda nos outros,
que determina como que você tem que fazer, como que você tem que cultuar, que você não pode ajoelhar virado para cá ou virado para lá, você tem que usar uma gravata, um terno para pregar, você tem que... Quando a gente começa a colocar um monte de regras, que era exatamente o que os fariseus faziam, entupiram a regra de regras humanas, as coisas de Deus que são bem mais simples. Então a gente criou uma aversão à religiosidade, mas essa religiosidade hipócrita. O apóstolo Paulo, veja só como que ele vai se dirigir a eles. Então ele se levanta e ele diz assim, ó, estando de pé no meio do Areópago, ele disse, varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Ele não está atacando eles, dizendo que eles eram hipócritas. Ele estava afagando o ego deles, porque ele queria ser ouvido. Ele queria que as pessoas dessem atenção ao que ele iria pregar. Então ele não estava falando uma coisa ruim, ele estava dizendo, olha, vejo que, além das outras questões que vocês lidam, que vocês tratam aqui, vocês são excepcionalmente religiosos. O que é bom, porque ele vai falar sobre Deus também, sobre religião. E aí ele vai dizer assim, passando eu e observando os objetos do vosso culto, que ele está se referindo, são os altares de várias estátuas que eram reverenciadas, os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honram sem conhecer, é o Deus que eu vos anuncio. Irmãos, o tema para a nossa ministração essa noite é justamente isso, um culto ao Deus desconhecido. E a minha pergunta que eu faço aos irmãos é que se de fato você está cultuando a Deus, você conhece o Deus que nós acabamos de adorar, que nós acabamos de louvar aqui. Você conhece o Deus que entregou o Filho, o Deus que entregou o Filho dele para remir eu e você, para retirar a ira de Deus que cairia sobre nós, retirar essa ira para que nós fôssemos aceitos a Deus. É esse o Deus que nós estamos cultuando aqui. Irmãos, você conhece o Deus que enviou o Filho para ser esbofeteado, humilhado? Jesus ele veio aqui trazer luz, irmãos, iluminar esse mundo. E nós, por sermos trevas, tenebrosos, pegamos o príncipe da vida e o crucificamos numa cruz de madeira. É esse o Senhor que estamos cultuando hoje aqui? Nós estamos cultuando um Deus que enviou o Filho para morrer numa cruz sangrenta? É esse o culto, o objeto do nosso culto? Qual que é o objeto principal do nosso culto? Você conhece? Você sabe qual é o objeto do teu culto? Essa noite, irmãos, nós viemos aqui para cultuar Jesus Cristo. É esse o objetivo que trouxe você até aqui? É isso que motivou você a sair de sua casa, para vir aqui essa noite, para cultuar? É a Jesus Cristo, o Filho de Deus? Mas, irmãos, ou nós estamos aqui semelhantes a Moisés ou a Josué. Moisés, quando ele estava pastoreando as suas ovelhas, ele subiu lá no monte de Deus, e de repente ele olha uma sarça ardendo, pegando fogo e não se consumia, e ele de qualquer forma foi ali, ao ponto que Deus falou para ele assim, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Depois, Moisés, ele discipulou Josué, e Josué teve uma visão maravilhosa, irmãos. O pastor Jurildo falou, agora que viu uma coisa, mas você imagina, o Josué, irmãos, ele viu uma cristofania, ele viu Cristo ali na frente dele, sobre um cavalo, com vestes brancas, uma espada desembainhada na mão, e ele se aproxima de Jesus de qualquer maneira, como se estivesse falando com um soldado qualquer. Quem é você? É dos nossos ou é dos nossos inimigos? E o que o Senhor diz para ele? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Então, hoje, irmãos, isso aqui, eu acho que eu já falei isso para os irmãos, isso aqui é madeira, um tapete, equipamentos, parede de isopor, isso aqui não é santo.
porque não é santo. Mas a pessoa que... o objeto do nosso culto, a pessoa que estamos cultuando é. E quando ela se faz presente nesse lugar aqui, esse lugar aqui torna-se santo também por conta da pessoa que nós estamos cultuando. E nós estamos cultuando Jesus Cristo. O Espírito de Deus que foi derramado para nós, ele hoje se manifestou aqui, tornando este lugar um lugar santificado por Deus. É esse o Deus que estamos cultuando aqui, irmãos? Pergunto. Porque pode ser que a gente esteja cultuando um Deus que nós não conhecemos. E eu vou dizer uma coisa para você. O apóstolo Paulo não sabia quem era Deus. E para nós é até uma coisa estranha, né? Porque ele era também um filósofo, tinha todo o conhecimento teológico, conhecia todas as escrituras de A a Z, e ele estava perseguindo a igreja de Jesus. Você acha que ele conhecia Deus? Ele estava cultuando um Deus desconhecido, igual os pessoal lá do Areópago. Porque você acha que se ele conhecesse Deus, ele iria perseguir a igreja? Não, claro que ele não conhecia Deus, irmãos. O apóstolo Paulo foi um homem sanguinário. Como quando ele diz, eu sou o pior dos pecadores, ele não está falando aquilo para efeito, para fazer de conta que ele é um cara legal. Não, irmãos, ele era sanguinário, ele perseguia a igreja, arrastava as pessoas, as apedrejava, matava a família toda, porque eram cristãos. Ele achava que estava fazendo um bom serviço a Deus, mas ele não conhecia Deus. Ele não tinha a menor noção de quem era Deus, ele era um religioso. Esse é o problema do religioso. Ele era um homem cheio de conhecimento, cheio de entendimento, mas não tinha discernimento de que Deus ele estava cultuando. Deus foi muito misericordioso com ele. Deus foi muito misericordioso com o apóstolo Paulo. Ele, na sua conversão, ele tem uma conversão milagrosa. A Bíblia relata uma luz vindo sobre ele, ele fica cego, e o Senhor diz assim para ele, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmão, você acha que um homem que conhecia Deus iria perseguir Deus? Ele não tinha noção de quem era Deus. Ele estava perseguindo a igreja. E quando está perseguindo a igreja, Jesus está dizendo que quem persegue a igreja, persegue Jesus. Não é? E Deus foi muito misericordioso com o apóstolo Paulo, ao ponto de dizer para Barnabé, para os seus discípulos, separa para mim Barnabé e Paulo. E o Paulo vai aprender o que é sofrer pelo amor do Evangelho. Eu acredito, o apóstolo Paulo fala que ele é o último dos apóstolos, né? Hoje nós temos muitos apóstolos, esse movimento apostólico do Brasil que começou em 92, essa reconstituição dos quatro pilares, tal, mas, irmãos, graças a Deus nada disso é de fato como se diz. Os 12, os últimos apóstolos, porque eles foram discipulados por Jesus. E eles receberam autoridade para escrever a Bíblia. Serem inspirados para escrever a Bíblia. Hoje nós temos pessoas que se dizem apóstolo, mas o apóstolo que eles são, eu colocaria mais como um missionário, mais como um evangelista missionário, do que um apóstolo de fato. O apóstolo, imagina o Valdomiro Santiago fazendo um capítulo aqui? Então, graças a Deus, esses apóstolos de hoje não estão na escola apostólica, finaliza com Pedro, com Paulo, certo? Mas a palavra apóstolo ela é enviada, portanto, uma pessoa que vai fazer missão, para mim, ela tem esse encargo apostólico nesse sentido, só, de um missionário. E nós vamos ver que para que o ministério do apóstolo Paulo fosse recebido como um ministério apostólico, ele precisava ser discipulado por Jesus também. E
Para a glória de Deus, o Senhor discipulou o apóstolo Paulo. Jesus discipulou o apóstolo Paulo, meu irmão e minha irmã. Que glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Olha só, em Coríntios 11, 23, 30 e 25, todos os discípulos participavam da ceia, e eles relatam a ceia, mas nenhum ensinou a profundidade da ceia, como o apóstolo Paulo, que nunca ceiou com Jesus. Ele vai explicar para nós o que significa esse simbolismo da ceia. Ele falou, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Irmãos, o apóstolo Paulo sabia que quando o povo saiu do deserto, saiu do Egito e foram para o deserto, o Senhor os manteve com maná por 40 anos. O maná era o pão que descia do céu. Jesus, quando esteve aqui no seu ministério, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Quando ele parte a ceia, ele fala, esse é o meu corpo partido por vós. Comei em memória de mim. Semelhantemente, este é o meu cálice. É o cálice do Novo Testamento. Bebei dele toda vez que se reunir em memória de mim. Então, irmãos, é maravilhoso. Olha só. Em Atos 23, 11, conta ali a passagem que o apóstolo Paulo ele vai testemunhar de Jesus em Jerusalém. E os judeus estão ali querendo matar ele de todo jeito. Fizeram até um jejum que eles não iriam comer enquanto não matassem o apóstolo Paulo. Estavam fazendo uma encrenca para tentar matar ele. O sobrinho dele, ouvindo o que eles tinham feito, foi lá e disse para o apóstolo Paulo, olha, eles querem matar você, eles estão fazendo um jejum, vão mandar o guarda te trazer. A hora que você chegar ali, eles vão te pegar. Aí o apóstolo Paulo, né, pensa assim, poxa, mas por que ele fez isso? Porque ele não queria morrer. Ele pediu para não ser levado lá, não é? Só que num primeiro momento eles têm uma discussão tão grande que o centurião tiram ele e levam, porque pensaram, não, está ficando muito fervoroso esse debate, eles vão matar o cara, e ele é romano, então não posso deixar isso acontecer. Tiraram o apóstolo Paulo. E ele estava provavelmente, irmãos, desanimado. Eu acredito que ele ficou desanimado. Porque na noite seguinte a esse evento, olha que lindo isso aqui, na noite seguinte, apresentou-se-lhe o Senhor. Na noite seguinte, apresentou-se-lhe o Senhor e disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim manifestasse em Jerusalém, assim também importa que testifique em Roma. Irmãos, quando Jesus foi ali falar para eles, tem ânimo, ele não estava animado, ele estava ao contrário, eu acho que ele estava bem desanimado. Achando que talvez, eu acho que não eu estou... Nem sou tudo isso, não tenho que ficar fazendo isso, talvez eu deva até parar. Não é? Mas o Senhor vem e o consola e diz, Paulo, tem de bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, é importante que faça em Roma. Paulo, ele se animou. Se o Senhor está falando, então eu vou. Em Coríntios 12, do 7 ao 10, ele vai agora trazer assim, uma coisa um pouco mais profunda, mas isso é parte do discipulado que ele está tendo com Jesus na sua caminhada apostólica. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Ele falou isso, por quê? Porque Deus estava revelando coisas para ele. Deus tem a passagem em que ele fala, olha, eu conheci um homem, não sei se na carne ou no espírito, que foi elevado aos céus e viu coisas inefáveis, que eu não sei dizer. Ele diz aqui assim, para que eu não me exaltasse, ou seja, para que o meu orgulho, a minha soberba, e eu não começasse a achar que sou alguém que eu não sou, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Porque realmente deve ser muito difícil para uma pessoa ter revelações totalmente de Jesus e conseguir ser humilde, né?
A gente já é soberbo sem nada. Com qualquer coisinha a gente já fica achando que é alguma coisa. Imagine se você pudesse falar, não, Deus esteve aqui ontem, o Senhor sentou aqui comigo, conversou, me ensinou um monte de coisa. E, meu irmão, nem toque em mim. Né? Nem toque em mim, porque eu estou demais. Então, para que ele não se exaltasse, Deus o permitiu que ele fosse esbofeteado. Provavelmente ele devia apanhar dos guardas lá, não sei, isso aqui ninguém sabe, só lá na glória que a gente vai saber. Mas ele deveria apanhar de um guarda lá, mas por aí, né? Não importa o que era. Acerca da situação, orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim esse mal. E o que o Senhor disse para ele? Disse-me o Senhor, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, agora diz o apóstolo Paulo, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas necessidades, nas minhas perseguições, nas minhas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus, meu irmão. Eu faço novamente a pergunta para os irmãos. Nós conhecemos a Deus de fato ou nós estamos aqui cultuando a igreja, o ministro de louvor, pastor Jurildo? Porque se for isso, irmãos, muito em breve a gente conversamos já com o pastor Jurildo, a gente desmonta ali aquele banheirinho, aumentamos a nossa área VIP, começamos a cobrar uma mensalidade dos irmãos que quiserem ficar ali. O Davi serve umas coxinhas em Guaraná. Né? Quem der a maior oferta fica aqui mais perto da minha divindade. E quem der a oferta menor fica lá atrás, nem chega muito perto. Porque se nós tivermos... Eu estou falando isso, parece brincadeira, mas na verdade é que estamos cheios de igrejas gourmet. Cheio de igrejas no Brasil com área VIP, onde você se aproxima do santo conforme você paga mais. Se você não tem dinheiro para dar, meu irmão, você fica lá no fundo. Mais longe do santo, dos santos. É isso a realidade da igreja contemporânea do Brasil. Está horrível. E se nós estamos aqui cultuando e não sabemos qual é o Deus que cultuamos, há uma chance que daqui a algum dia, de fato, a gente esteja fazendo isso. Perigoso, gente. Daqui a pouco pode estar. Estamos aqui achando que toca bonito, é alguém, alguma coisa. Eu já falo para o Diego dá a chave do carro, oferta aqui no meu ministério, que vai dar tudo certo para ti. Né? Meus irmãos, Deus vai te dar 2, você dá 1 e Deus te dá 2. Daí é com Deus, irmão, é você e Deus, irmão. É brincadeira, mas é sério isso. Eu acredito que em muitos lugares já não sabem mais qual é o Deus que está sendo cultuado. E por conta de não saber o Deus que está sendo cultuado, esse tipo de ações, de gestos começam a surgir sutilmente dentro das igrejas. E quando você vê, você já não consegue mais sair. Eu conheci um pastor que, não vou falar o nome, mas cuja esposa estava reclamando, porque o marido, porque ela ia uma vez por semana cortar o cabelo e gastava R$1.000. E ela estava assim, chocada com o que ele estava reclamando de gastar esse dinheiro. As pessoas, irmãos, quando o dinheiro envolve essas pessoas, elas não conseguem mais voltar atrás. Não conseguem mais voltar a uma vida simples, uma vida honesta, uma vida justa. Então, começam a extorquir a igreja. Estão extorquindo a igreja de Jesus Cristo. Eu, antigamente, tinha pena disso, mas hoje eu não tenho mais. Porque a Bíblia fala que os homens vão colocar pregadores para pregar segundo a sua própria concupiscência. Então a culpa não é do pregador. Ele só está ali porque tem quem paga mesmo. Tem quem paga e paga muito dinheiro para receber uma profecia, uma palavra de bênção. Então a culpa é da igreja. Eu não tenho mais culpa quando eu sinto aquele, coitado dessa gente. Não tem coitado nesse momento. São as pessoas, a igreja, por não conhecer o Deus que estão cultuando, estão fazendo isso.
E o Senhor deixou bem claro para nós que isso ia acontecer, para que nós estejamos medindo os nossos passos diante de Deus, quando nós chegarmos aqui, estivermos louvando a Deus, que o Senhor se manifestar aqui, a gente entenda que Ele é o Deus, o objeto do nosso culto, é a pessoa de Jesus Cristo. É Ele o objeto principal do nosso culto. E quanto Ele continuar sendo o objetivo da nossa reunião aqui, irmãos, eu tenho certeza absoluta que a nossa vida espiritual vai ser uma bênção. Que nós vamos mergulhar na presença de Deus. Que nós vamos ter revelações do Senhor, livramentos, nós vamos ter discernimentos, porque o Espírito de Deus se agrada quando nós estamos aqui e louvamos a Jesus Cristo. O Espírito Santo extrai, ele se agrada quando ele extrai do nosso louvor, um louvor para Cristo. Ele é o alvo daquela palavra que nós estamos mencionando quando estamos cantando. O Espírito Santo se agrada e a unção de Deus, eu quero muito. Todos, quem não quer estar cheio da presença de Deus, irmãos? Quem não quer? Todos nós queremos isso. Será que então estamos cultuando o Deus humilde, que sendo o Criador de todas as coisas, o dono de tudo, do céu, da terra, dos animais, tudo que existe, das galáxias, mesmo assim, é um Deus humilde que disse: vinde a mim, todos os que estiverem cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ninguém anda nesse mundo sem um jugo, irmãos, e sem um fardo. Ninguém vai andar. Jesus não está propondo para nós aqui vir tirar o jugo de cima de nós, tirar o fardo de cima de nós. Ele, muito pelo contrário, ele está dizendo: vinde a mim, se você está cansado, porque o nosso fardo que a gente carrega, que não é de Deus, ele é muito pesado, e o jugo, os irmãos sabem que o jugo era utilizado antigamente, tinha mais carroça, então era aquela coisa que se põe no lombo dos animais para ele puxar carroça. Se o jugo tivesse umas farpas ali, machucava o lombo do animal. E Jesus está dizendo que venha a mim se você está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então Deus está pedindo para nós trocar o nosso jugo pelo dele, trocar o nosso fardo pelo fardo de Jesus, irmãos. Quem quer levar o fardo de Jesus para casa hoje? Quem quer sair daqui com o jugo de Jesus, irmãos? Se a gente está cultuando o Deus certo, se nós estamos entendendo qual é o Deus que nós estamos cultuando, então eu gostaria que todos nós saíssemos daquela porta, o anjo já colocasse o jugo nas nossas costas para a gente ir já com o jugo de Jesus. Que ele desse um fardo para a gente carregar, o fardo dele, porque o fardo dele é leve, irmãos. Glória a Deus, o fardo de Jesus que ele tem para mim, para você, irmão, é leve. E o jugo dele é suave, irmão, ou seja, não vai machucar. Glória a Deus. Como que nós podemos fazer, praticamente, para conhecer a Deus? Porque a questão do apóstolo Paulo, que ele estava cultuando inicialmente, um Deus que ele não conhecia. E muitas pessoas hoje estão cultuando um Deus que não conhecem. Então, como que nós podemos fazer? Eu vou ler um trecho aqui de Oséias 6, ele diz assim, Oséias falou isso num contexto em que o povo tinha se rebelado contra Deus, ido para a idolatria, sacrificando os filhos para Moloque, fazendo uma lambança espiritual. Aí Deus toda vez mandava um povo para ir lá e bater e levar cativo. Então, Oséias diz assim, vinde, ó Israel, tornemo-nos ao Senhor, porque Ele despedaçou, mas nos sarará. Ele feriu, mas também atará a nossa ferida.
Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Isso aqui é uma chave hermenêutica justamente para a ressurreição de Jesus Cristo. Porque ele está falando que na ressurreição de Jesus, eu e você ressuscitamos também. Quando você recebeu o Espírito Santo, você ressuscitou com Cristo naquele terceiro dia. Então ele está dizendo, depois de 2 dias dará vida, o terceiro nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Glória a Deus. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva seródia que rega toda a terra. Irmãos, seródia, né? A Bíblia fala da chuva temporã e da seródia. A temporã é como nós temos a nossa chuva aqui, no começo do verão dá uma chuvarada, no finalzinho do verão, quando está esfriando um pouco, começa a dar mais uma chuvarada. E daí tem as seródias, que são atemporais, assim, é aquela chuva. Na antiguidade, irmãos, nesse tempo aqui, os agricultores não tinham esse recurso que nós temos hoje hídrico para irrigar as plantações. Então, eles dependiam exclusivamente das plantações, da chuva para irrigar. Então, quando vinha a chuva seródia, era o alívio do coração de todo mundo que plantava, porque ele sabia que agora a sua plantação vingaria muito melhor. E ele está fazendo uma comparação aqui, os irmãos sabem o porquê, porque em Joel a Bíblia fala que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E nós estávamos hoje aqui fazendo o quê? Adorando a Deus, irmãos. E vocês puderam sentir a presença deste Deus que nós cultuamos aqui no seu coração, passando por cima por você, te envolvendo, te abraçando. Esse é o Espírito de Deus, é essa água, irmão, que vai regar o nosso coração. É isso. Esse é o Deus que nós temos que ter essa experiência de discernir a presença dEle. Porque nós estamos cultuando Ele. E a sua presença é essa coisa maravilhosa. Eu tenho comigo que Davi, quando ele dizia assim, Senhor, eu quero contemplar a beleza da tua santidade. Ele está se dirigindo à presença do Espírito de Deus, a essa graça que envolve um culto que é para Deus. Essa é a beleza do Senhor sobre nós aqui, irmãos. Nós temos que conhecer, porque esse é o Deus que nós cultuamos. Para nós não cometermos o mesmo erro que o apóstolo Paulo cometeu no início, né, nós precisamos conhecer a Deus e seguir conhecendo. Então, eu diria que existe 2 coisas, irmãos. Talvez possa ter outras, mas eu acho que essas são as 2 mais importantes para que a gente venha conhecer o Deus que cultuamos. A primeira, eu diria, é a oração, irmãos. Não tem como. A gente precisa orar. E segundo, é a palavra de Deus. São as 2 coisas que são o pilar do cristão. O cristão que ele ora. Irmãos, assim, ó, a oração é você e Deus. Você pode estar trabalhando e orando, dirigindo seu carro, orando. O importante é que você tenha, durante o seu dia, um momento que você esteja orando com Ele, falando, se dirigindo ao Senhor. A oração, irmãos, ela tem 2 sentidos. Oração de falar, pronunciar palavras que façam uma conexão e façam sentido. E, espiritualmente, a definição de oração seria uma conversa, um pedido, agradecimento, um louvor, uma forma de se conectar com a transcendência de Deus. O propósito da oração é buscar sabedoria, expressar fé, pedir socorro, agradecer, louvar a Deus. Glória a Deus. Exemplos que a Bíblia dá de oração, irmãos. A oração, que é a que eu faço praticamente todo dia. Senhor, olha, hoje Pai querido, poxa, eu pensei que eu já estava tão bom nisso, mas amanhã eu vou me esforçar mais, eu vou fazer isso. Pai, obrigado pelo meu trabalho, pela minha esposa, meu filho, pela saúde. Pai, obrigado. Essa é a oração básica, normal. E tem a intercessão, que a gente faz isso por outro.
E tem a súplica, irmãos. E a súplica, não. A súplica ela não é uma coisa cotidiana. A súplica é assim, olha, agora, Senhor, eu estou com um problema e só o Senhor pode fazer isso por mim. Por favor, Senhor. Por favor, Jesus. Por favor, Pai. Opera, Pai, opera, pelo amor de Deus, Pai. Essa é a súplica. Quando a gente deposita a necessidade em Deus agora, é só o Senhor. É só a tua mão agora, Pai. Nada mais pode ser feito. Nem homem nenhum, nem ninguém pode resolver esse problema. Só tu é capaz, meu Senhor. Essa é a súplica. Por que nós precisamos orar, irmãos? Porque se nós não orarmos, nós não vamos ter experiência com Deus, nós não vamos conhecer o Senhor. As respostas de oração, elas vão construindo a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Cada vez que nós somos atendidos por Deus, a gente... Quem já orou aqui e no outro dia aconteceu, irmão? Que sensação mais maravilhosa de você orar a Deus e imediatamente, no dia seguinte, Deus te responde. Também tem muitas orações que você faz e até hoje, estou esperando. E essa é a parte boa. E nós vamos entender um pouco sobre a oração aqui, irmãos. Eu preciso correr. Em Mateus 21, 22 diz assim: tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. Não é? Tiago ele vai dizer assim, ó, se em algum de vós falta sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que vai receber alguma coisa de Deus. Então nós temos que pedir com fé. João 5, 14, 15, Jesus está explicando uma coisa. Ele fala assim, olha, a primeira de João, quer dizer, e esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, e se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos então que alcançamos as petições que fizemos. Então a gente vai orar, vai pedir muita coisa, mas muita coisa Deus não vai ser a vontade dele para nos dar e nós não vamos receber. João 16, 22, aí agora Jesus está falando. Assim também, ele está falando isso para os discípulos, porque ele estava prestes já a ser crucificado, e o coração dos seus discípulos estava começando a ficar triste, se entristecendo, porque o Messias deles, o Senhor deles, o Salvador deles ia ser morto. Aí ele fala assim, assim também vós agora, na verdade, vão ficar tristes. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e nesse momento ninguém tirará mais a sua alegria. Naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo que perdides ao Pai em meu nome, Ele vos-lo-á de dar. Até agora nada pedisse em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus está nos ensinando, o Senhor Jesus está nos ensinando que para conhecer Deus, nós precisamos entrar pela oração, irmãos. Pela oração a gente vai tendo as nossas orações recebidas e a gente vai começar a conhecer melhor esse Deus que nós cultuamos hoje de coração. Glória a Deus. Então a oração é o meio, irmão, pelo qual nós passamos a ter a experiência com Deus. Um crente que não ora não vai ter experiência com Deus. Não estou dizendo que ele não vá para o céu, mas ele vai passar uma vida vazia, sem experiência. Provavelmente, se bobear, amanhã está mesmo pagando para sentar na área VIP. Se bobear, amanhã está mesmo barganhando com Deus. Achando que se você der um salário mínimo no altar, que agora Deus vai me atender. Porque eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, meu irmão. Meu irmão, é muito mais profundo. Meus irmãos, olha só. É muito mais profundo que isso. Olha só. Veja só. A segunda coisa que nós precisamos é a palavra de Deus. A primeira é a oração. Depois nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é o nosso mapa, vamos dizer assim, para a gente, nosso GPS do céu. Ficou legal até, né? Nosso GPS do céu é a Bíblia.
Entendeu? Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para nós não sermos enganados. O apóstolo Paulo disse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, se a gente aliar a oração com a palavra de Deus, nós vamos ver que a nossa fé começa pequenininho, e daí ela vai crescendo, e daqui a pouco nós temos uma fé inabalada, sabemos defender a nossa fé, porque conhecemos a palavra de Deus e temos fé para todas as situações da vida. Seja o que for que sobrevenha sobre nós, se nós tivermos a fé em Cristo, nós vamos superar, irmãos. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores. Jesus falou que nós somos... Jesus falou, não tenham medo, eu venci o mundo. E ele nos constituiu mais do que vencedores. Nós não precisamos temer Satanás, macumba, bruxaria, o homem. Não precisamos temer essas coisas, as adversidades da vida. Estamos suscetíveis a tudo, mas se nós tivermos a fé aliada com a oração, irmãos, o céu é logo ali. Também não quero incentivar ninguém a achar que Deus é o nosso servo, né? Que você vai sair pedindo um monte de coisas que... Não é isso. Mas nós temos que ter uma fé madura, adulta. Né? Saber, de fato. Tem coisas que você vai ter que fazer. E você ora para Deus te dar força para você fazer. Mas tem coisas que é Deus que vai fazer. E daí você tem que deixar Ele fazer. Glória a Deus mesmo. Para que nós não deixemos de ser uma congregação cristã e passemos a ser um clube social gospel, precisamos conhecer Deus, o Deus que nós cultuamos. E as duas maneiras são essa, é a oração. E agora eu quero concluir, irmãos. Quero concluir, tenho ainda 10 minutinhos e 2 páginas aqui. Teve um homem, o homem é Jó. Esse homem, irmãos, olha só, Deus fez testemunho dele. Deus falou, olha, visse meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, se desvia do mal. Deus deu esse testemunho dele. Só que Jó não conhecia Deus. Ele era um religioso. Ele era um homem que fazia prática religiosa. Todas as vezes, os seus filhos costumavam se reunir para fazer festa, e todos os dias que eles faziam isso, ele ia lá, fazia um sacrifício, porque dizia a ele no seu coração, por acaso, se algum filho meu fez algo que não agrade o Senhor, eu já quero cobrir. Eu já quero cobrir o que eles fizeram de errado com esse sacrifício. Então Deus permite vir uma tribulação tremenda sobre a vida desse homem, que ele um dia perde todos os filhos, ele perde todos os animais. A Bíblia diz que ele rasga a roupa, rapa o cabelo, se prostra no chão e diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Um pouco mais depois, os amigos dele vêm falar com ele, irmãos, e começam a falar que ele está em pecado, que ele tem que se arrepender. Só que ele, diante de Deus, ele estava com o coração limpo. Falou, o que eu fiz? Por que vocês me perseguem? Eu não fiz nada de errado. E daí eles falam, não, você é louco, você fez sim. Aí ele exclama uma frase aqui que eu acho... Ele fala assim, ó, por que me perseguis assim, como Deus... E da minha carne não vos fartais? E ele estava assim, já porque ele já estava raspando aquelas coisas dele com um caco de telha, irmão. Estava no estado mais deplorável que um homem eu acho que possa chegar. Quem me dera que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda na minha carne, eu verei a Deus. Vou-lo-ei por mim mesmo, ninguém vai me mostrar, os meus olhos verão, e eu não estou, e não os outros o contemplarão, eu verei, por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior.
Passado algum tempo, Jesus deixou, o Senhor foi deixando ele ali. Então o Senhor vem e fala com ele. O Senhor fez um monte de perguntas para Jó. Olha só, irmãos, como é que é. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é este que encobre o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escuta e eu falarei. E eu farei perguntas e você me responderá. Que foi o que tinha acabado de acontecer. Então, aí Jó vai dizer isso aqui: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Veja só como esse homem usou a fé dele quando ele disse que ainda na minha carne eu verei o Senhor. Ele não sabia, ele só cria nisso. E o Senhor veio e se apresentou e ele viu o Senhor. Que nós possamos conhecer o Senhor assim, irmãos. O Senhor que nós servimos. Talvez você pense, mas eu não posso vê-lo agora. Você pode sim, você pode. Ele está aqui. E é mais profundo do que você imagina. É mais profundo. Eu quero concluir com a pregação do apóstolo Paulo no Areópago. Você vai entender que é mais profundo, não é? O Senhor está somente no nosso coração. É muito mais profundo que isso. Ele diz assim, em Atos 17, do 24 ao 31. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, falando isso aos atenienses, nem tampouco é servido por mãos de homem, como se ele necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e todas as outras coisas. E de um só fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para quê? Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos. Irmãos, é muito mais profundo. Nós estamos vivendo em Deus agora. Nós estamos nos movendo em Deus. Não é só Ele dentro do nosso coração, é nós vivendo no Senhor. Bem pode uma pessoa viver no Senhor, mas Deus não viver no coração dela. Eu espero que não seja essa a nossa realidade. Nós estamos vivendo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou se não devemos pensar que o objeto do culto é o ministro de louvor, é o microfone, é a música, é o pastor, é a igreja. Não! Nem ouro, nem prata esculpida por imaginação de homens, mas o Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, porque éramos assim idólatras, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Quem é esse homem que ele destinou? E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Ou seja, irmãos, para concluir, o Senhor Jesus quer que nós nos arrependamos. E Ele destinou um dia para vir fazer juízo. E quem que vai vir? Porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos nós, ressuscitando dentre os mortos. Jesus vai vir julgar o mundo, irmãos. A Bíblia fala, caiam sobre mim montes, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Glória a Deus, que possamos hoje sair daqui, irmãos, com o jugo de Jesus.
possamos sair daqui com o fardo de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé para orar, irmãos. Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu é maravilhoso, Senhor. Tu és santo, justo, e a Tua palavra é viva, Senhor. Ela é eficiente, ela é eficaz, ela separa, Senhor, ela entra na divisa da nossa junta, das nossas medulas, Senhor, ela discerne os nossos pensamentos, das intenções do nosso coração. Obrigado, Deus, porque hoje eu acredito que o Senhor, nessa bússola que nós falamos aqui, o Senhor apontou para Ti, Senhor. O Senhor é o alvo do nosso culto, Jesus Cristo. Espírito Santo, auxilia-nos a fazermos cultos ao nosso Senhor Jesus. Ajuda-nos a conhecer o Deus que nós servimos, Senhor. Cada dia mais, de fé em fé, Senhor, que possamos crescer no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos graça. Cura nossos corpos, Deus. Cura nossos corpos. Abençoa, Senhor, a nossa volta para casa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.